tema de hoje é beneficiários da Previdência Social. Beneficiários da Previdência Social são todas as pessoas físicas que possam usufruir de serviços ou benefícios prestados pela Previdência Social. Os beneficiários da Previdência Social são divididos em dois grandes grupos, segurados e dependentes de segurados. Segurados são aquelas pessoas que efetivamente contribuem para o sistema previdenciário e os dependentes são aqueles que estão ligados ao segurado por um vínculo conjugal ou por um vínculo consanguíneo. Os segurados da Previdência Social, eles são divididos também em dois outros grupos, os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Segurados obrigatórios são todos aqueles que exercem atividade remunerada abrangida pelo regime geral de Previdência Social, ou seja, que não estejam vinculados ao regime próprio de Previdência. Esses segurados obrigatórios são divididos em 5 grupos: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, avulso e o segurado especial. E os segurados facultativos são aqueles que, por um princípio denominado universalidade da cobertura e do atendimento, ingressam no sistema mesmo sem oferir remuneração. Eles não têm renda, mas anseiam, desejam, querem a cobertura previdenciária e por isso contribuem para o sistema. Exemplos típicos dos segurados ditos facultativos: dona de casa, desempregado, estudante. Feitas essas pontuações, vamos ver especificamente, de modo bem rápido, quem são esses segurados obrigatórios de que eu falei a vocês anteriormente. Empregado é aquele que presta serviço a uma empresa de forma habitual, contínua, subordinado a essa empresa e recebendo em contrapartida a remuneração. Esse, para a Previdência Social, é o segurado empregado. E o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele indivíduo que presta serviço de forma contínua, habitual, mediante remuneração e subordinado ao patrão a uma pessoa ou uma família. Motorista, arrumadeira, lavadeira, cozinheira, empregada doméstica, todas essas pessoas são considerados como empregados domésticos. Contribuinte individual é aquele que presta serviço de natureza eventual por conta própria. O eletricista, o encanador, o médico, o engenheiro, o advogado. Antigamente essas pessoas eram denominadas os autônomos. Hoje, para a Previdência, elas são identificadas como contribuintes individuais e sobre aquilo que elas obtiverem no exercício da sua atividade, obtiverem de remuneração, obviamente, elas vão pagar a Previdência Social, observado, obviamente, o limite do teto previdenciário. Ou seja, as pessoas pagam Previdência hoje até o teto da Previdência, mais ou menos R$ 3.900 na data de hoje. Trabalhador avulso é aquele que, sem vínculo empregatício, sindicalizado ou não, presta serviço a diversas empresas, mas com a intermediação necessária, indispensável de um órgão gestor de mão de obra. O exemplo específico, típico hoje em direito previdenciário, é o marítimo, o portuário, o estivador. Ele vai descarregar diversos navios que estão no porto, mas para isso ele vai ser contratado, chamado para trabalhar por uma associação, por um sindicato que vai fazer essa intermediação. E é esse sindicato o ente responsável por fazer as contribuições previdenciárias do trabalhador avulso. Por último, o segurado especial, que é aquele indivíduo que, em regime de economia familiar, com auxílio somente da família, sem ter empregados, sem exercer outra atividade remunerada fora dessa exploração da terra ou da pecuária ou da extração de recursos minerais ou vegetais, se dedique a esse tipo de atividade. Ou seja, o segurado especial é aquele indivíduo que, com o auxílio da família, em regime de economia familiar de subsistência, explora agricultura, pecuária, extração de recursos minerais ou vegetais. Para esse indivíduo, o salário de contribuição, a base de cálculo utilizado pela Previdência Social para saber quanto ele paga, é o valor bruto obtido com a comercialização da sua produção. Eu tenho um pequeno sítio e em cima desse sítio eu crio galinhas e essas galinhas põem ovos. O valor obtido com a venda de ovos é o meu salário de contribuição e sobre esse valor eu pago para a Previdência Social 2,1%. Então esses são os segurados obrigatórios da Previdência Social. Preciso fazer ainda uma nota específica sobre o segurado empregado. O segurado empregado também é considerado para a Previdência o diretor empregado. Então, mesmo que eu seja diretor de uma empresa, eu serei considerado como segurado empregado. Feitas essas pontuações sobre os segurados, que estão incluídos no grupo dos beneficiários, vamos ver quem são os dependentes dos segurados.
Os dependentes dos segurados fazem parte do grupo dos beneficiários, que são aquelas pessoas que podem receber prestações do serviço da Previdência Social, e esses dependentes são divididos em três classes, né? Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Na primeira classe estão cônjuge, ou mesmo aquele que seja separado do segurado, mas receba dele pensão alimentícia, filho até 21 anos de idade não emancipado, ou se maior de 21 anos de idade, que seja inválido. Segunda classe, os pais do segurado. E na terceira classe, irmão de qualquer condição até os 21 anos de idade, desde que não emancipado, ou inválido de qualquer idade. Regras importantes que devem ser observadas nesse ciclo de dependência. A existência de dependentes de primeira classe exclui todos os demais. Havendo mais do que um dependente em primeira classe, a esposa e 2 filhos, a Previdência Social não paga um benefício para cada um deles. Ela vai pagar um único benefício que será rateado entre eles. E por último, na primeira classe, a dependência é presumida. Basta que eu prove que eu sou cônjuge do segurado ou que eu sou filho do segurado até os 21 anos ou com mais de 21 inválido. Nas outras classes, além do parentesco, eu tenho que comprovar que o segurado, quando em vida, me sustentava. Ou seja, não basta que eu seja pai de um segurado, eu tenho que ser pai de um segurado para ser considerado dependente de segunda classe e ser por ele sustentado. É isso aí.